Qual o pior inimigo que faz o fisioterapeuta não ter segurança para atuar na UTI? É ele não identificar as lacunas de conhecimento que ele tem e não correr atrás de corrigir. Como assim, Antônio? Quando você não identifica suas principais dificuldades e não corre atrás de corrigir, vai gerar ou medo ou gerar insegurança. Porque você não vai ter as competências e habilidades técnicas para atuar dentro da terapia intensiva. Então, a partir do momento que você identifica suas dificuldades, suas lacunas de conhecimento e corrige, você não vai ter nenhum medo e nem a insegurança de atuar na terapia intensiva e começa a dar os primeiros passos para ir desenvolvendo uma segurança. Existe diferença de medo de atuar na terapia intensiva e insegurança de atuar na terapia intensiva? Sim, existe uma diferença. O medo é o que vai fazer você identificar que você não consegue fazer aquilo dali, vai fazer, por desconhecer, você vai criar uma dificuldade que pode ou impedir de você correr atrás de corrigir esses defeitos, ou fazer você correr atrás de corrigir esses defeitos. Então, medo vai fazer você ter dois tipos de atitude. Ou você vai correr atrás e agir e consertar o que você precisa para atuar na terapia intensiva com segurança, ou vai te impedir e começar a atuar na UTI com segurança, porque vai gerar o pavor. Então, o medo ele pode ser benéfico se você identificou as lacunas de conhecimento, identificando as lacunas de conhecimento que você precisa, identificando quais são as dificuldades que você tem de competências e habilidades técnicas para atuar na terapia intensiva, você dá um passo para trás, se prepara para gerar uma intervenção com qualidade. E o que é a insegurança? A insegurança é quando você está ali na prática e identifica em você que você não sabe o que fazer direito com aquele paciente. E você tem medo de gerar uma intervenção do paciente porque você não sabe o que tem que fazer com o paciente. Dá um exemplo prático. Você chegou na terapia intensiva, tem um paciente lá em ventilação mecânica, o paciente está apresentando uma sincronia, você não tem a competência para avaliar a sincronia, nem tem a habilidade para gerar a melhor intervenção. Você fica inseguro de gerar a conduta. Ficando inseguro de gerar a conduta, você vai pedir para outras pessoas realizar a conduta, vai pedir para o médico sedar o paciente, porque você acha que sua conduta que você vai fazer pode ser mais maléfica para o paciente. Então, a insegurança, você sabe que você não tem ali como fazer e você fica inseguro do que vai fazer. Então, você termina não fazendo a conduta necessária ou faz condutas desnecessárias. Então, o paciente era para, na verdade, ser corrigido a sincronia e você pediu para sedar o paciente dentro da terapia intensiva, porque você estava inseguro para definir a intervenção. Já o medo seria diferente. O medo deixaria você lá impedido de fazer algo. Pô, não sei nem... Eu estou com medo ali daquele paciente, não vou fazer nenhuma conduta, não vou lá, não vou fazer nenhuma conduta. E tudo isso parte de você não identificar quais são as suas dificuldades, do conhecimento teórico, do conhecimento prático e da iniciativa e atitude, e correr atrás de corrigir. E isso é você ter uma crítica construtiva sobre você. Não é a crítica destrutiva. Para você atuar na terapia intensiva com segurança, você tem que sempre ter uma crítica construtiva em você. O que é que eu posso melhorar? Qual o passo a mais que eu posso dar? O que é que eu posso fazer nesse momento para evoluir? Vamos dar um exemplo de um caso concreto de como isso aconteceu comigo e acontece com outras pessoas. Já faz um tempo isso, a gente pegou um paciente que estava com uma fístula broncopleural, um dreno de tórax, uma paciente jovem. Quando ela fazia inspiração profunda lá, o dreno borbulhava muito. Com lúcida orientada, tinha um ataque de espinéia leve, colhida a gasometria, insuficiência respiratória hipoxêmica, uma PaO2 lá, 60 e pouco dela. Muito baixo, saturando 90%, 89%, com a máscara reservatória de 10 litros por minuto. E aí a gente tinha que pensar qual a conduta que era para ser feita. Na verdade, não era máscara reservatória. Nessa época nem utilizava tanto máscara reservatória. A máscara de Venturi, um fluxo alto. E tinha-se um momento de discussão. A paciente jovem, lúcida orientada, cooperativa, tinha uma PaO2 muito baixa. Raio-X tinha áreas que mostravam as certas padrão de congestão, de infiltrado.
e tinha esse dreno borbulhando durante a expiração, uma fístula broncopleural. E aí chegou no ponto controverso. Essa paciente pode fazer ventilação não invasiva ou não pode fazer ventilação não invasiva? Aí chega no ponto do medo ou insegurança. Se eu vou gerar uma intervenção nessa paciente que pode ser lesiva, eu posso fazer uma VNI e piorar a fístula broncopleural, né? Vai gerar o quê? O medo. Eu vou fazer ou não vou fazer isso daí? Mas o medo fez a gente agir em vez de ficar no pavor. E não fez a gente atuar de uma maneira desnecessária ou com condutas irrelevantes, que seria insegurança. Você estará fazendo condutas inseguras. O que é que a gente fez? A gente deu um passo atrás nessa época, foi pesquisar o que é que tinha tido na literatura científica, o que é que estava falando sobre fazer o uso da ventilação não invasiva com fístula broncopleural, e a gente identificou estudos que abordavam que um paciente pode fazer ventilação não invasiva com fístula broncopleural. O que é que você tem que avaliar? Como é que está o borbulhamento do dreno, se está aumentando ou se está reduzindo durante o uso da VNI, até porque se ele for sedado e for entubado, ele vai fazer o uso da pressão positiva, mas não é para fazer como rotina dentro da literatura científica, teria que avaliar esse paciente. A gente pegou o paciente, começou com o uso de CPAP com a pressão baixa, uma FO2 um pouco mais alta, começou a avaliar o borbulhamento do dreno e o borbulhamento reduziu. O escape aéreo pelo dreno reduziu. Isso se deu por quê? Por um processo para identificar qual a melhor conduta que era para ser feito do paciente. O medo não gerou um pavor, a gente não ficou, não vamos fazer nada e vamos deixar a paciente como é que ela está. Não, a gente foi correr atrás de identificar o que era para fazer e a gente nem foi gerar uma conduta desnecessária. Não, pede para entubar logo o paciente, faz logo ventilação mecânica invasiva, ceda, bloqueia. Não, vamos estudar. E foi feito um teste, a paciente terminou não precisando ser entubada e ficou bem. Um teste de acordo com a literatura científica, seguindo na prática baseada em evidência científica, o melhor estudo científico sobre esse assunto. Então, veja que o que é que seria ruim para mim? O que é que seria ruim para a gente se a gente tivesse seguido aquele inimigo? Qual era o inimigo? O principal inimigo? Não identificar qual é seu déficit de conhecimento no momento. É o conhecimento teórico, conhecimento prático ou iniciativa e atitude. Qual era o déficit que a gente tinha? Conhecimento teórico ou prático, que é que dizia na literatura científica, e se a gente poderia ou não fazer aquela conduta com o paciente. A gente identificou o ego. Você não pode ter o ego gigantesco, eu já sei de tudo. Não, ninguém sabe de tudo. Eu tenho 15 anos de atuação dentro da terapia intensiva e sei que sempre vai ter casos diferentes para a gente definir a melhor intervenção. O que é que foi feito? Dando um passo para trás. Não existe ego dentro da terapia intensiva. Não é para existir ego. Existe, na verdade, mas não é para existir o ego dentro da terapia intensiva. Procure, estude e defina a intervenção. Tem que ser uma conduta baseada em estudos científicos. Por isso que é o pior inimigo, é você não identificar essas dificuldades e aí faz qualquer conduta.